Começámos aqui pela questão de um grande porquê, ou seja, que uma das partes importantes nesta decisão que nós tomamos aqui para arrancar com isto é termos todos sempre um grande porquê, é termos bem definido aquilo que nos move, é termos bem definido aquilo que procuramos na vida, sobretudo, e como já disse, quando as coisas correm menos bem, será uma coisa bastante importante que nós tenhamos presentes nesses momentos e sobretudo nesses momentos, porque é que chegámos até ali, porque é que devemos continuar e o alento que nós necessitamos. Depois, numa segunda parte desta questão, nós descortinámos aqui alguns elementos que são bloqueadores normalmente do nosso sucesso, algumas coisas que nos bloqueiam, e nomeadamente há aqui uns que vamos falar hoje um bocadinho mais em detalhe, e na próxima sessão também o farei um bocadinho mais em detalhe, mas que normalmente há aqui dois grandes bloqueadores à nossa mudança, que é o medo de errar e é o medo de desagradar. Portanto, nós muitas vezes não tomamos certas atitudes um bocadinho com estas duas questões, o nosso medo de errar e o nosso medo de desagradar. Ok? Pronto. De seguida, nós partimos isto e começámos aqui a elaborar, no nosso mapa, e isto já sobretudo para quem esteve aqui na sessão de terça-feira, começámos aqui a elaborar as 5 principais razões pelas quais as pessoas definem metas e não as atingem, ok? E isto aqui, questões mais conceptuais, mais alargadas. E nós tínhamos aqui como primeira questão o baixo merecimento, ou seja, há pessoas que não definem determinadas metas porque efetivamente não acreditam que as merecem alcançar. Ou seja, isto é uma questão sociológica. Há pessoas que acham que já atingiram tudo o que deviam ter atingido na vida, há pessoas que acham que já atingiram muito mais do que uma vez pensaram na vida e então nem procuram mais, e até há aquelas que, pelo contrário, são pessoas insatisfeitas e que já atingiram muito e estão sempre insatisfeitos com aquilo que atingiram. Depois temos, por outro lado, o medo de não prestar contas. Ou seja, há muitas pessoas que preferem não definir qualquer meta na sua vida porque não querem prestar contas a ninguém, têm esse receio de falhar, têm esse receio de desiludir os outros e têm esse receio que lhes peçam contas, não é? Então, disseste que ias fazer isto e não fizeste, estás sempre a projetar coisas e nunca és capaz de fazer, deixas os teus projetos todos a meio, nunca és capaz de alcançar aquilo que defines, e há pessoas que, com medo de serem confrontadas com isso, automaticamente desistem. E preferem não fazer metas nenhumas. Aqui até partilhei com vocês que eu próprio, na minha vida profissional, já tive um pouco este hábito de preferir não fazer qualquer tipo de objetivo, mesmo quando uma chefia comercial, alguém que me pedia contas, eu sempre dizia, mas não é para eu fazer contas que vou fazer mais ou menos. E isto em si, lá no fundo, era esse medo de não querer prestar contas. Era este medo de poder falhar e estar aqui, tenho que admitir que falhei. Então, se uma pessoa que não define objetivos nunca falha, não é? Portanto, se há uma ausência total de objetivos, nesse aspecto, acaba por nunca falhar. Depois tivemos um terceiro ponto que era muito importante, que era a definição de objetivos não concretizáveis. Este também é um problema de muitas pessoas, é definir objetivos com uma dimensão enorme. E quando nós definimos objetivos com uma dimensão enorme, vamos ter muito mais dificuldade que eles algum dia de alcançá-los, ok? Depois tivemos a questão, que era uma daquelas que eu reparei que fez aqui mais sucesso entre as pessoas que nos seguem, que era a questão de não ter a capacidade de dizer não. Ou seja, que esta era uma questão que muitas pessoas aqui concordaram e que aqui demonstraram a sua concordância com isto. Sempre que dizemos não, sim aos outros, estamos a dizer não a nós próprios. Isto, obviamente, hoje vi umas reações que algumas pessoas tiveram e que algumas pessoas partilharam comigo, um bocadinho com o sentido de, mas também faz bem fazermos bem, em termos gerais, de ajudarmos os outros sem procurar recompensa. Claro que não é isso que está aqui em questão. Aqui o que está em questão é que, essencialmente, nós num dia de 8 horas de trabalho, vamos dar este exemplo, se durante 2 ou 3 horas estivemos a ajudar outras pessoas porque nos ligam a pedir conselhos, porque nos ligam a pedir ajudas, porque nos ligam uma série de coisas que nada tem a ver com o nosso trabalho, nós só dizemos sim a essas pessoas. E se queremos cumprir com as nossas obrigações, esse dia de 8 horas vai se estender em 10 ou 11, porque essas 3 horas que investimos com essas pessoas, muitas vezes nossas amigas e pessoas que realmente precisavam de ajuda, vai-nos custar a nós ao nosso tempo pessoal. E, portanto, há essa lógica aqui que é importante, que é ter a capacidade de dizer não a algumas coisas. Ou então, pelo menos, alocarmos esses espaços de ajuda, esses momentos de interação com outras pessoas que nos são próximas, nos momentos certos do dia. E aí dizemos, ok, eu até às 6, 7 da tarde não te posso ajudar, mas quando acabar o meu trabalho, terei todo o prazer em falar contigo um bocadinho e perceber o que é que eu te posso ajudar.
Por fim, uma das questões que vimos também que eram bastante relevante era a falta de acompanhamento. Ou seja, muitas das pessoas têm dificuldade de atingir os seus objetivos por falta de acompanhamento. Uma das coisas, e ontem fui a um treino, ao meu treino de rugby, tipo, e estava com a malta da minha equipa, e o que é que nós conseguimos observar? Há pessoas que naturalmente, ainda há pouco falava com um colega da minha equipa aqui sobre uma questão, há pessoas que naturalmente têm uma capacidade física, uma capacidade técnica para executar as coisas sem qualquer tipo de ajuda. Há muitas pessoas que o conseguem. Ok? Agora, a verdade é que aqueles que não conseguem, aqueles que não têm essa habilidade natural para atingir determinada coisa, são essas pessoas que, por norma sozinhas, se revelam incapazes de atingir isso. E aqui há duas questões que são muito relevantes abordarmos aqui, que é as pessoas que não requerem ajuda de alguém, ou que não pedem essa ajuda de alguém, por manifesta incapacidade, por exemplo, financeira, de contratar alguém para os ajudar, e, por exemplo, a nível desportivo, contratar um coach, um PT, um personal trainer que a ajuda a ir um bocadinho mais além, ou, por exemplo, uma pessoa que treina sozinha na rua e é autodidata, por exemplo, inscrever-se num ginásio e ter um programa passado por um profissional que lhe permita ter um treino mais organizado e mais disciplinado, mas temos aquelas pessoas também que essa falta de acompanhamento é porque não querem, são pessoas muito individualistas, são pessoas que não sentem essa necessidade, nem sequer sentem essa necessidade de ter acompanhamento para atingir os objetivos. Essas pessoas têm um desafio um bocadinho maior, não é? Têm um desafio um bocadinho maior, e uma das coisas que eu tenho dito a muitas pessoas que não têm qualquer tipo de capacidade, por exemplo, financeira, para arranjar uma ajuda para chegar a um determinado ponto, é que existe muita informação válida hoje em dia. Nós vamos ao YouTube, vamos ao Instagram, existe gratuitamente uma biblioteca mundial de ensino, tipo, podes pôr todas as pessoas. E uma das coisas que mais me custa, e vejo isso com pessoas que me são próximas, no dia-a-dia, é que vejo muitas pessoas sistematicamente a queixarem-se sempre das mesmas coisas, e não as vejo fazer qualquer tipo de ação, não é? Porque isto é uma das coisas aqui mais importantes. Eu recordo uma frase que há uns tempos partilhei aqui na minha página relacionada com esta área que agora gosto de desenvolver, como gosto pessoal, em que tinha lido uma frase de uma colega minha, que há uns tempos tinha posto uma frase assim do género, é mais ou menos isto, eu acho que pus no meu feed, que dizia, tipo, sonhar é um dos verbos mais bonitos, mas agir é um dos verbos mais importantes. E esta é uma das questões mais relevantes que existe. Nós precisamos de ação, precisamos de estar sempre num desenvolvimento contínuo que nos leva a algum lado, não é? Pronto, como ontem tivemos numa lição de rugby, o primeiro princípio do jogo de rugby é avançar. Tipo, nós se não avançarmos, nunca vamos atingir um objetivo. E isto é no rugby como em qualquer outro desporto, não é? Por exemplo, no paddle, que é uma coisa que eu também gosto, o primeiro objetivo é ganhar a rede. Se nós não avançamos em direção à rede, nunca vamos estar em posição tipo, de fechar o jogo. Okay? E, portanto, esta é uma daquelas coisas muito importantes. Agora, há pessoas que o fazem com muito mais facilidade sozinhas, há pessoas que precisarão certamente de alguma ajuda para fazer. De seguida, não é? E ao longo destas aulas que temos tido aqui, de seguida o que nós tivemos era um plano a 5 anos. Não é? E falámos aqui o que é que eu me comprometo, tipo, o que é um plano que nós devemos ter a 5 anos, porque acho que ninguém pode estabelecer, e não se esqueçam que isto é um workshop na área de metas para 2023, mas era numa lógica de um plano plurianual a 5 anos. E por acaso ontem estava a rever até umas coisas que tínhamos falado aqui, e acho que uma das analogias mais interessantes que podíamos fazer aqui com o plano a 5 anos é uma licenciatura. Tipo, agora as licenciaturas são quase todas 3 anos, mas pelo menos no meu tempo era de 5 anos. E uma das coisas é que se nós analisarmos para a lógica de uma licenciatura que temos a 5 anos, temos depois essa divisão mensal, anual, não é? Em 12 meses, em várias disciplinas, e é um bocadinho esta lógica das metas. Nós precisamos, ao longo desses meses, não é? Ao longo dos meses que é esta licenciatura de 5 anos, atingir uma série de objetivos. E esses objetivos são disciplinas que nós vamos fazer. E vamos equiparar aqui as metas que nós estivemos a falar a esses mesmos objetivos. Depois, continuámos e começámos ontem a trabalhar, e foi aqui que ficámos, e era aqui que hoje gostava de continuar, começámos aqui a trabalhar no que era as áreas importantes em termos de metas, ok? E falámos aqui, essencialmente, em 6 áreas diferentes. Ou seja, tínhamos as metas financeiras, as metas em termos de saúde física, as metas em termos de relacionamento, trabalho, estudo, viagens, lazer e na parte espiritual.
Curiosamente, como eu vos disse, isto vem aqui um bocado da matriz e é a escola que eu tenho um bocado desenvolvido, esta minha área é na escola brasileira. Os brasileiros, curiosamente, são muito mais católicos do que os portugueses, têm muito mais presença, tipo essa questão do catolicismo prático, não é? Na lógica de seja qual for o credo deles, são assíduos frequentadores das igrejas, dos locais de culto. E, portanto, esta parte espiritual para eles é muito importante e está sempre presente nestas matrizes. E depois, nós fizemos aqui uma coisa que eu na altura achei bastante interessante, que nesta matriz, é que nós tínhamos que definir, para cada meta destas que eram importantes, nós íamos definir, tipo, 5 campos, ou seja, o que é que eu pretendo nesta meta, nesta área, o quanto, ou seja, tornar isto mensurável, tipo, aquilo que eu pretendo alcançar nesta área, o momento em que isto iria acontecer, quem é que me ia ajudar, e tipo, isto é uma das coisas muito interessantes, que é tipo pormos aqui uma lógica de uma pessoa que nos ajuda, tipo de um mentor, de um amigo, de um coach, de um personal trainer, qualquer pessoa que esteja à nossa mão e conforme as nossas capacidades que nos ajude, e depois termos aqui uma coisa muito importante, que é a alavanca do dor e do prazer, ou seja, que era a alavanca do prémio-punição. Ou seja, nós estipularmos para nós próprios um prémio para o caso de conseguirmos atingir essa meta e esse objetivo, e por outro lado uma punição que nós nos vamos infligir a nós próprios, e isto, por exemplo, dando à pessoa que nos ajudou, por exemplo, que eu chamei aqui de anjo, um anjo que nós temos aqui nesta lógica da nossa meta, que se correr mal, nós vamos pagar. Ontem demos aqui um exemplo, e hoje tinha aqui mais alguns, tipo, gostava de trabalhar aqui com vocês, porque eu acho que isto era uma área interessante. Nós ontem vimos, por exemplo, aqui na parte da saúde física, eu devo-vos aqui um exemplo, isto para vos ajudar a vocês a fazerem tipo os vossos exemplos. Na parte da saúde física, eu posso querer, por exemplo, o quê? Eu quero ser mais saudável, quero emagrecer, quero fazer mais atividade física. O quanto um dos meus grandes objetivos era, por exemplo, e o meu particularmente era conseguir voltar aos 80 kg. Tipo, neste momento estou com 92, voltar aos 80 kg. Se pusermos aqui, do que eu tenho lido aqui muitas vezes, nós, mais ou menos uma meta saudável de emagrecimento semanal é mais ou menos 500 gramas, 2 kg por mês, e isto é saudável e perfeitamente plausível com controle da alimentação, de calorias ingeridas e de uma boa dose de exercício físico aplicado. A verdade é que tinha aqui um objetivo de perder 12 kg tipo, ao longo deste ano, de forma sólida e sustentável. Parece-me perfeitamente plausível, não me parece nada que seja impossível de o fazer e que não o consigamos alcançar desta forma. Até quando? Eu tinha posto aqui uma grande baliza de perder aqui uma grande parte deste peso, 6, 7 quilos, até junho. Isto porque será uma altura mais fácil de perda de peso, não é? Depois, nas férias, há pessoas que têm mais facilidade de perder peso, eu não. Acho que temos sempre, ao fim de semana, convívios, mais encontros sociais. Arranjar aqui uma pessoa que ainda estou a trabalhar nisso, uma pessoa que me ajude aqui a atingir este objetivo, que à partida será a Isabel, tipo, porque é ela que me ajuda tipo, um bocadinho na parte dos cozinhados, dos alimentos, etc., da pesagem dos alimentos, e tinha aqui como um prémio que, caso eu atinja este meu grande objetivo, por exemplo, ir fazer uma viagem de final de ano, tipo uma coisa, um fim de semana, mas a um sítio, por exemplo, gastronómico, onde eu possa comer coisas que eu gosto, porque consegui tipo, ter uma disciplina muito grande ao nível do ano, e então poder ir a um destino que eu gosto, e por exemplo, provavelmente vou pôr aqui, que é uma coisa que eu adoro ir, por exemplo, a Valência, tipo, tem lá um restaurante que eu adoro, e posso ser, se eu conseguir chegar tipo, a dezembro com 80 quilos, posso-me dar ao luxo e fazer este fim de semana e ir aos restaurantes que eu gosto. E se, em termos de punição, vou arranjar aqui alguma coisa, neste caso, para oferecer à Isabel, tipo, como penalização, caso eu não consiga atingir. Agora, para todas estas áreas, nós podemos fazer diversas coisas. Eu, por acaso, tinha estado aqui a trabalhar com vocês, e aqui era uma parte que até pedi que alguns de vocês aqui pudessem partilhar nos vossos comentários a lógica do que nós estamos aqui a fazer, se querem, tipo, trabalhar aqui em alguma área, tipo algumas metas que vocês possam ter e que nós possamos tentar esquematizar isto, porque isto ajuda. Isto não é só estarmos aqui numa lógica teórica, porque a ideia era que vocês, tipo, na vossa folha, conseguissem preencher isto, começassem aqui a tentar preencher, a ter aqui algumas dúvidas, ok? Porque essa parte aqui também é importante, e que nós tenhamos presentes, e até vou pôr aqui, vou virar para aqui, porque acho que isto vai-se perceber mais ou menos, tipo em que o quadro fosse algo deste género, não é? Ou seja, eu creio que, não sei se vocês estão a ver da forma invertida, mas em que nós temos, tipo, a meta, não é? Tipo, deixem-me pôr assim, tipo, que era isto que eu queria que isto projetasse diretamente, mas temos a meta,
temos o quê? Tipo, portanto, dentro da área principal, se é finanças, se é saúde, se é relações, se é trabalho, etc. Temos o que é que nós queremos fazer nessa área e, portanto, tentar estipular 2, 3 metas dentro dessa área, o quanto, ou seja, o que é que nós queremos efetivamente atingir e tentar transformar isto em números, ok? O até quanto, que é o momento, a pessoa, o anjo, que é a pessoa que nos vai ajudar, e qual é o prémio, qual é a punição que nós estamos a conseguir fazer para isto, tipo que nós estipulamos para isto. Portanto, agora dava aqui o espaço, se alguém quiser participar nisto e tentar fazer aqui isto, que tentasse aqui participar, qual é essa área de atividade que gostava de tentar trabalhar e como é que poderia, porque às vezes há aqui um bocadinho as dúvidas, e sobretudo para quem nunca fez mapas de objetivos, vai sempre haver dúvidas naturais sobre o que é que são as metas, o que é o quanto, o que é o até quanto, e não sendo eu aqui um mestre de sabedoria sobre este tema, poderei tentar ajudar, porque estive numa formação sobre isto, onde algumas coisas mais duvidosas foram sendo esclarecidas e que vos possa ajudar. Portanto, uma das coisas que eu vos pergunto é se vocês agora, alguém aqui no chat quer participar, e às vezes temos pessoas com mais iniciativa, outras com menos, mas se quiserem, terei todo o prazer de tentarmos abordar aqui alguma meta em particular que vocês tenham, para ver se faz sentido. Se não tivermos, também não há nenhum drama, passamos tipo ao tema seguinte, que é um bocadinho complementar deste, não é? Tipo, só íamos aqui, de certa forma, tentar dissecá-lo, para a seguir ainda trazemos mais clareza. Pronto. Não havendo ninguém, não há problema nenhum. Como vos disse, hoje estamos um bocadinho mais limitados em termos tecnológicos. Pronto, o João está aqui e participou, preparação física. Ok, João. Então, mas vamos agarrar aqui. A parte da preparação física será dentro da meta da saúde física. Ok? Portanto, agora, o que é importante e que podemos fazer aqui como dinâmica é esta parte. Se tens como objetivo, tipo, preparação física, ok? Eu acho que cada campo deve ter pelo menos 3 metas, e tipo 3 metas que podem ser completamente independentes, como podem ser interligadas, mas para serem mais abrangentes e permitirem, de uma forma mais tolerante, conseguires atingir tipo essa meta que definiste. Às vezes uma coisa isolada pode falhar ou pode não correr exatamente como tu pretendias. As 3 falharem todas, na sua plenitude, é um bocadinho mais difícil. Portanto, uma das coisas que eu aqui recomendaria sempre era teres aqui uma base, não é? Uma base, e começar por essa base, tentar estabelecer 3 metas. Por exemplo, eu dei-te este exemplo na parte da saúde física, o meu pessoal. Se eu tiver, por exemplo, eu tinha posto aqui, tipo naquele quadro que nós estávamos aqui antes, vou aqui recuperar, eu tinha posto aqui ser mais saudável, emagrecer e fazer mais atividade física, mas pode haver aqui outros, não é? Mas, portanto, estes todos têm muito a ver, porque vamos ver, se eu for mais saudável, se eu emagrecer e se fizer mais atividade física, vou ter certamente uma melhor preparação física, ok? E, portanto, uma coisa vai levar à outra. Agora, é importante tu também aqui definires não só essas 3 metas, como dentro dessa meta principal teres esses 3 objetivos, como também teres tipo aqui a mensuração, tipo, ou seja, a quantificação essencial. O que é que tu consideras? Porque esta é uma das grandes questões quando nós estabelecemos aqui um objetivo. Por exemplo, eu notei isso muito quando fiz a certificação de coaching. Uma das coisas mais difíceis, junto com o cliente, quando estamos a fazer uma ação de coaching, é ter um critério objetivo em que, como no final da sessão, atingimos o que se pretendia. E isto é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque, por exemplo, João, estás-me agora a dizer assim, preparação física, ok, mas como é que tu podes chegar ao final do ano, não é? E de forma absolutamente objetiva, podes ter a certeza que atingiste essa meta. E isso tens de ter sempre presente, não é? Não é só poderes dizer assim, olha, vamos dar um exemplo, olha, eu agora fazia, e eu conheço várias pessoas que são corredores, atletas, etc., que às vezes fazem isto, dizer assim, olha, no final do ano eu gostava de correr a maratona e bater o meu recorde pessoal. E, portanto, isto é o objetivo. Se ele corre numa hora e 10 minutos, e estou a dizer aqui um valor completamente ao calhas, e se correr numa hora e 9 no final do ano, tipo a maratona, ele atingiu o seu objetivo e a sua meta. E, portanto, é importante que tu associes a essa meta de uma melhor preparação física, não é? Que associes, em termos quantitativos, o que é que tu entendes por por atingir esse objetivo da preparação física. Portanto, essa parte, na minha perspectiva, é muito importante. Ok?
Mas agora vamos perceber aqui uma coisa, João, que acho que te vai dar bastante ajuda a ti e a outras pessoas que tenham interesse em estabelecer metas, porque uma das coisas que nós temos que aqui perceber é que qualquer pessoa que nunca estabeleceu metas na sua vida, e atenção, isto, metas com metodologia, não é? Pessoas que realmente pretendem traduzir em papel uma série de metas que vão ter e que pretendem, com o maior empenho possível, aliás, uma das coisas que eu hoje referia e que acho que é muito importante na nossa área é que este tipo de processo só faz sentido e tipo, até pessoas, por alguma razão eu criei até uma página pessoal nesta área completamente à parte tinha com amigos e com conhecidos. Porquê? Porque eu acho que só faz sentido assistirem a estas coisas não é pessoas por amizade, é pessoas que de facto estejam comprometidas com o processo. Quem não está comprometido com um processo destes não acredita, desiste facilmente e às vezes está aqui só a perder o seu tempo, porque a essas pessoas eu até costumo dizer, mais vale estarem a fazer outras coisas mais úteis, porque de facto isto é preciso um empenho bastante grande, não é? E é preciso aqui uma consistência tipo, e um investimento nesta área a título pessoal que seja de forma contínua, porque se ele for ocasional, se ele for a espaços, olha, deixa cá ver hoje esta live, amanhã vou ver uma live aqui sobre outro, olha, este gajo aqui a porreira até diz aqui umas coisas de vez em quando e hoje eu até não tenho nada para fazer porque não está a dar nada na televisão, vou vê-lo. Estas coisas, claro que é melhor que nada, mas a verdade é que nós, para fazermos um quadro pessoal de investimento, que neste caso tipo, é um quadro de metas, de objetivos pessoais, nós temos que monitorizar constantemente. Isso é uma coisa que dá bastante trabalho. E já para aquelas pessoas que se empenham ativamente a fazê-lo, não o conseguem, imaginem tipo, se uma pessoa não dedicar realmente tempo a isto. E, portanto, uma das coisas que eu acho que aqui mais importantes é haver este compromisso. Agora, há pessoas que o querem e que estão comprometidas e não conseguem. E é para essas, e é sobretudo para essas pessoas, que nós estamos a fazer estes workshops, que eu pessoalmente também faço para mim, porque eu tenho imensa dificuldade, primeiro, em estabelecer objetivos, por aquilo que já vos disse e partilhei com quem cá estava e com quem entrou entretanto, posso partilhar como um dos meus maiores bloqueadores é não fazer objetivos porque eu não gosto de prestar contas e atenção, e o prestar contas não tem que ser necessariamente a terceiros, pode ser prestar contas até a mim, ok? Eu não gosto de assumir para mim que falhei, então prefiro às vezes não fazer objetivos. É para mim bem mais simples que isso aconteça, ok? Agora, um dos grandes problemas de haver uma ausência total de objetivos estabelecidos é que muitas vezes nós perdemos o rumo. Nós chegamos a um determinado momento e não sabemos para onde é que vamos, não é? Porque não existe um objetivo, não existe um rumo traçado, não existe nada. Portanto, às vezes navegamos aqui um bocadinho à vista. As coisas correm bem um bocadinho por acaso. E quando eu digo aqui por acaso, não é só por sorte, mas a verdade é que não existe uma estratégia pré-planeada. Uma das matrizes do que vai ser tipo o meu trabalho à volta desta área, que eu, como vos disse, é uma coisa que faço com grande satisfação pessoal, é partir aqui de uma coisa que eu tinha ouvido aqui há uns bons meses, lembro perfeitamente, estava a ir a pé para Fátima, quando decidi fazer uma caminhada para Fátima, e foi uma das coisas que me revolucionou, e foi isso que revolucionou a minha vida, foi essa conversa, e que nada tinha a ver, até se querem que vos diga, o que eu retirei dessa conversa não tinha nada a ver com o objetivo dela, e que era essencialmente que nós nascemos e somos uma marca. Não é? Nós somos uma marca. Todos nós somos uma marca. E a nossa marca é o nosso nome. Não é? E quantas pessoas, talvez, tipo, que lidaram mais com os avós, porque acho que hoje os pais já dizem pouco isso, mas quantas pessoas diziam assim, olha, a minha maior riqueza é a minha palavra, é o meu aperto de mão. Isso para mim é tudo o que eu tenho. O que eu deixo aqui é a minha reputação, é o meu nome. E isto mostra o que é o valor de uma marca, porque isto é o que é o valor de uma marca. O que é que uma marca investe em si? Investe na sua reputação. Não é? Na sua notoriedade, que as pessoas a reconheçam como uma marca séria, como uma marca fiável. Não é? Isto é válido para todas as atividades, é válido para nós como pessoas a título individual, é válido para um advogado no exercício da sua profissão, é válido para um arquiteto, é válido para uma esteticista. O que ela vale é a sua reputação. Não é? E a reputação não é nada mais do que a soma de uma série de práticas, de hábitos reiterados que levam a que as pessoas confiem nessa pessoa e gostem dela. Agora, vamos ver, se nós estamos neste âmbito de comunicação em que nós somos uma marca, como qualquer marca, e portanto, eu dou este exemplo porque acho que é bastante objetivo, como qualquer marca, nós precisamos de um planeamento estratégico, precisamos de um planeamento de marketing, precisamos de um planeamento financeiro. E isso não é nada mais do que isto. Nós, quando estamos a fazer o nosso mapa de metas e objetivos para um ano, estamos a fazer o nosso plano financeiro, estratégico e de marketing para nós próprios. Okay? Porque nós vamos ter aqui pelo meio recompensas, vamos ter parte financeira, como é que vamos financiar determinadas atividades. Não é mais do que isso, é um orçamento que nós estamos a fazer para nós próprios. E eu acho que essa parte é muito, muito, muito importante.
Ok? Agora, o que é que nós vamos agora trabalhar? Nós hoje vamos, e entrar aqui mais na parte que era 2, vamos dizer assim, vamos trabalhar a parte das iniciativas e rotinas. E o que é que isto quer dizer? Eu, infelizmente, tinha isto de uma maneira muito mais bonita, mas vou-vos tentar aqui demonstrar, e desculpe esta maneira, na próxima será mais como na última aula, que era esta parte digital, mas nós vamos ter aqui uma tabela onde o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter a nossa meta, tipo, ou seja, aquela meta que nós definimos, ao lado vamos ter uma coluna que vamos ter iniciativas e ao lado vamos ter uma coluna que diz rotinas. Eu agora vou passar a explicar isto, porque até acho que é relativamente fácil esta parte, mas o que é que nós temos aqui nesta parte? As rotinas que nós temos na nossa vida definem-nos. Ok? As nossas rotinas é a vida que nós levamos. Traduzem-se na vida que nós levamos. Ok? As rotinas, os hábitos, as rotinas acabam por nos levar a um hábito, não é? Portanto, e isto vai traduzir a vida que levamos. Agora, de onde é que vêm as nossas rotinas? As nossas rotinas vêm das nossas crenças. Portanto, as nossas crenças produzem as nossas rotinas, não é? Que se traduzem na vida que nós levamos e essas rotinas levam a hábitos que nós começamos a adquirir. E hábitos esses que em tudo vão condicionar tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos, não é? Se eu acreditar, como acreditei durante muitos anos, e vou-vos dar este exemplo, que sempre que acordava cedo, ficava mal disposto. Isto é uma crença que eu tenho. Se eu me levantar às 5 da manhã, fico mal disposto o resto do dia todo. E não é necessariamente por cansaço. Isto é uma crença que eu tenho. Então isto leva a uma rotina que eu não acordo cedo. Leva a uma rotina que eu não gosto de marcar aviões cedo. Leva a uma rotina que eu não gosto de apanhar comboios cedo. Leva a uma rotina que eu nunca marco reuniões, tipo, por exemplo, antes das 9 da manhã. Ok? Isto levou-me a um hábito, é isto que eu faço. Em que é que isto vai condicionar a vida que eu levo? Vai condicionar a vida que eu levo porque, por exemplo, se eu tiver que ter uma reunião ao Algarve e que seja às 9 da manhã, pronto, também seria difícil ser de outra forma, mas tipo, ou às 10 da manhã no Algarve, eu provavelmente vou no dia anterior porque nunca iria no próprio dia, mesmo que fosse em Lisboa, porque não iria acordar às 5 da manhã para ir para Lisboa, então prefiro ir dormir uma noite fora de casa. Ora, se eu vou dormir uma noite fora de casa porque tenho esta crença, isto vai condicionar a minha vida, porque deixo de dormir uma noite em casa para ter que dormir uma noite num hotel, deixo de estar com a família, passo a gastar mais dinheiro, mas isto só para explicar aqui, é esta lógica que existe aqui de como é que a crença, como é que esta crença que eu tenho que acordar muito cedo me deixa mal disposto o resto do dia todo, vai-me afetar tudo o resto. Ok? Então agora vamos dar aqui o exemplo. E vamos dar este exemplo que eu tinha feito aqui e quem quiser aqui partilhar, podemos trabalhar. Se a meta que eu quantifiquei em termos de saúde é perder 12 quilos, ok? Temos aqui todos, ou seja, naquela parte da saúde física, eu disse-vos ainda há bocado que eu gostava de ser mais saudável, praticar mais atividade física, não é? E perder peso. E quantifiquei a minha meta e o meu, em termos de objetivos de quantidade, como perder 12 quilos até ao final do ano. Ok? Portanto, este foi o meu grande objetivo quantitativo para a parte de saúde física. Perder 12 quilos até ao final do ano. Ok? Agora, se essa é a minha meta de perder 12 quilos até ao final do ano, que tipo de iniciativas, e vamos pôr aqui iniciativas como gatilhos, é que vocês consideram que eu preciso de fazer, não é? Para que isto aconteça, para que este objetivo se concretize, para que esta meta se concretize. Ok? E agora vamos perceber aqui, porque estas iniciativas, as iniciativas são, o que vamos dizer aqui, tipo em inglês, não é? Os triggers, tipo aqui os gatilhos, as ações que eu tenho que tomar, que depois também vou ter que ter rotinas. Então vamos tentar ver aqui, por exemplo, isto. Se eu, para perder peso, e eu gostava mesmo que vocês hoje participassem, eu estou mais caladinhos, costumo montar aqui sempre um bocadinho mais participativos no chat, mas vamos pensar assim, eu para perder 12 quilos, que tipo de iniciativas é que acham que eu tenho que ter? Se me puderem ajudar, era dinâmico para mim, mas também ao mesmo tempo é o sinal que consigo ver que vocês estão a perceber ou não estão a perceber aqui esta filosofia. Mas eu vou lançar a primeira iniciativa. Por exemplo, uma iniciativa que eu provavelmente tenho que tomar para atingir uma perda de 12 quilos é, por exemplo, não comer doces. Por exemplo, é um vício que eu tenho, gosto imenso de comer doces, vou ter que deixar de comer doces. Por exemplo, outra iniciativa que eu acho que é importante, provavelmente tomar, é desenvolver um plano alimentar. Isso acho que já todos tentaram emagrecer e todos vão ter que fazer um plano de regime, um plano de dieta, qualquer coisa assim. Vamos fazer um plano alimentar tendente a perder peso, não é? Mas, por exemplo, outras iniciativas que eu posso tomar é inscrever-me num ginásio.
Acho que tem sentido, é uma boa iniciativa que eu vou tomar para perder de peso. Por exemplo, marcar uma consulta numa nutricionista, e lá está a parte de pedir ajuda, tipo ter alguém que me cobre e a quem eu possa prestar contas. Mas, por exemplo, outra iniciativa, envolver a família nisto e explicar, eu estou a tentar perder mas, Hugo, obrigado. Hugo, já agora não me esqueci de enviar o e-mail, foi só porque nós estamos lá a alterar uma coisa e eu vou-te enviar o formulário amanhã, este formulário das metas, para depois ajudar a preencher, ok? Peço desculpa e eu queria ter respondido isso e depois não tive possibilidade, porque como eu disse a todos, quem quiser mandar o e-mail por mensagem privada, eu depois envio-vos esta planilha toda que nós executámos e depois não estamos a conseguir ver, para vocês conseguirem preencher isto tudo direitinho e depois poderem pôr isto num placar. Mas bem, o que está aqui a dizer, manter as rotinas na alimentação e umas boas caminhadas. Mas Hugo, atenção, nós estamos aqui a falar, e já lá vamos chegar, estamos na parte das iniciativas. E uma iniciativa é diferente de uma rotina. Uma iniciativa nós vamos fazer uma vez, e isto é importante que vocês percebam. Uma iniciativa é uma coisa que nós vamos tentar fazer uma vez que vai desplotar uma série de rotinas. As rotinas vão ser a concretização dessas iniciativas. Eu vou dar aqui um exemplo que estávamos aqui a agarrar. Se nós nos inscrevemos no ginásio, esta é a iniciativa, ok? O irmos 5 vezes por semana ao ginásio é rotina. Eu acho que assim é bastante claro. É difícil nós termos a rotina sem termos uma iniciativa antes. Porque se nós não nos inscrevemos no ginásio, dificilmente vamos criar a rotina de fazer 5 vezes ir ao ginásio. É quase impossível, não é? Temos que nos inscrever no ginásio para fazer isto, estão a perceber? Ou seja, esta iniciativa vai desplotar a rotina. Por exemplo, no caso da Catarina, está aqui a dizer não beber álcool. Ok. Portanto, se uma das iniciativas que ela pode tomar é não beber álcool. Ok. Então, e qual é que é a rotina que nós podemos criar para uma pessoa que não bebe álcool? Por exemplo, a rotina pode passar a ser, perfeitamente, e vou dar este exemplo, beber 3 litros de água por dia. Não é? Porque se eu beber 3 litros de água por dia, no início vai ser uma rotina forçada, mas rapidamente se vai tornar um hábito. Por isso, é o que eu estava a dizer e vejo na lógica do diagrama que eu tenho mesmo pena de aqui não estava a usar o iPad para explicar isto. Ou seja, as rotinas vão-nos levar a hábitos. No início vão ser mais difíceis, mas depois vão se tornar hábitos. Ok? Portanto, uma das coisas que eu acho que é aqui importante nós percebermos é que nós sempre que temos que fazer a nossa meta, uma série de iniciativas, 3, 4 iniciativas que nos vão ajudar a esta meta e depois as rotinas que vão se produzir a seguir. Mas vamos continuar aqui neste exemplo. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante é, se eu não vou comer doces, e vamos imaginar, eventualmente, é difícil para uma pessoa que adora doces deixar de comer doces de um dia para o outro, é difícil, mas eu, por exemplo, eu posso estipular que eu não volto a ingerir açúcar, por exemplo, depois das 13 horas ou depois do meio-dia. Por exemplo, ou só tomo qualquer coisa que tenha doce, tiver que ser, só o faço se for ao pequeno almoço. E isto pode ser uma rotina que eu crio. A partir de hoje, se eu comer um docinho, porque eu preciso deste docinho, não é? Se eu fizer, só o faço ao pequeno almoço. Por exemplo, outro exemplo que pode existir bastante interessante na lógica de perder peso é, por exemplo, deitar-me cedo e dormir às 8 horas diárias. Não é? Isto pode ser uma coisa boa. Uma pessoa que durma menos vai ter uma atitude diferente durante o dia, porque está cansada. E isto também é normal. Mas agora vamos virar aqui o exemplo e dar aqui o exemplo para outra área. Ok? Vamos, por exemplo, para a área financeira, que acho que também é interessante estarmos aqui a dar outras áreas. Por exemplo, eu quero estabelecer que para o ano quero poupar 10 mil euros. Ok? Quero poupar 10 mil euros. E destes 10 mil euros, até tenho um objetivo, que não é esse que está aqui, mas eu quero poupar estes 10 mil euros porque é fazer uma viagem. Ok? Então, o que é que, agarrando aqui, e mais uma vez, se vocês quiserem aqui ajudar, o que é que pode ser a nossa iniciativa tendente a isto? Ok? O que é que pode ser aqui a nossa iniciativa? A nossa iniciativa, se eu vou poupar 10 mil euros, se eu quero fazer essa poupança de 10 mil euros para fazer uma viagem, se calhar a primeira iniciativa que eu tenho é escolher a viagem que eu quero fazer. Porque isto vai ser importante, vai-me dar um objetivo.
Não quero aqui pôr o Big Why, porque não vai ser o nosso Big Why, que nós falámos no início, que é o Big Why é mais uma questão de vida, mas vai ser certamente um grande drive tipo, para nós conseguirmos atingir tipo, esta nossa meta para poupar 10 mil euros, que é, eu sei porque é que estou a poupar todos os dias. Vejam, como iniciativa, eu vou ter que estabelecer essa viagem. Eu vou ter que perceber perfeitamente o que é essa viagem, quanto é que ela vai custar, quando é que ela vai acontecer. Eu vou me envolver neste processo. Outra coisa que nós podemos fazer para esta iniciativa é abrir uma conta poupança. Eu posso abrir uma conta poupança apenas para pôr o dinheiro desta que estou a poupar para a viagem. Porque é dinheiro que eu não vejo, não é? É uma coisa que normalmente nós dizemos, é assim, se eu abro ali uma conta daquelas que eu não toco, nem tenho cartão de crédito, nem home banking, eu vou lá pôr este dinheiro, não é? E não o vejo. Portanto, é uma iniciativa o nós abrimos essa conta. O que é a rotina? A rotina é todos os meses ir lá depositar dinheiro. Entendem? Temos a iniciativa que é abrir a conta e a rotina que é todos os meses ou todas as semanas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, os 10 mil euros, se nós dividimos por 12 meses, não é? Vai dar aqui mais ou menos à volta de 800 euros, 850 euros por mês que temos que poupar. Podemos estabelecer que vamos depositar mensalmente 850 euros, ou pode ser mais fácil, simples para nós, por exemplo, depositar 200 euros todas as semanas. Mas essa é a rotina que nós vamos criar. Ok? Estou a compreender. Outra coisa que podemos fazer perfeitamente e que é bastante interessante é, por exemplo, fazer um curso. Olha, um curso online de poupança. Eu vou tentar aprender com outras pessoas técnicas e isto é iniciativa. Ok? Eu vou tomar a iniciativa de fazer um curso online de poupança e vou ver técnicas e ideias que tenho para eu fazer esta poupança. Por outro lado, outra rotina que podemos tirar daqui é, todas as semanas, analisar todo o dinheiro que ganhei e todo o dinheiro que gastei, não é? Para perceber se estou a ser eficiente e até perceber se, em vez de poupar 850 euros todos os meses, até há meses onde eu posso poupar mais e atingir mais rapidamente o meu objetivo. Compreendem? Este é o binómio iniciativa-rotina. Ok? Agora, qual é a parte importante disto tudo? Por exemplo, há aqui coisas que são mais difíceis. Por exemplo, há muitas pessoas que vêm aqui dizer assim, isso fazer as contas é fácil, ou falar é fácil e fazer é difícil. Claro que sim. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, quando entrei no setor imobiliário, e é uma frase que é muito dita, é assim, o que não é medido não pode ser analisado. Se tu não registares todas as semanas ou todos os dias as despesas que fazes, isto não é uma coisa assim tão difícil como isso. Existem N programas gratuitos para os Androids, para os iOS, N programas, onde nós vamos andando, olha, gastaste 2 euros de café, mete aqui no programa, na app, 2 euros. Gastei isto não sei o quê. Qual é o objetivo disto? Se nós registarmos tudo o que gastarmos, quando precisarmos saber onde é que podemos poupar, rapidamente vamos descobrir onde é que podemos poupar. Porque há coisas que nós não podemos poupar. Não é? Não podemos poupar na renda da casa, não podemos poupar na eletricidade, se calhar podemos. Mas há muitas coisas que nós não podemos poupar. Mas há coisas que, se nós estivermos bem registadas, certamente vamos ter essa capacidade de poder poupar. Portanto, é muito importante este registro constante de dados, sejam eles quais forem. Por exemplo, na perda de peso que eu vos estava a falar, uma das coisas que me pode ajudar, o que é? É registar o que eu como, não é? Registar o que eu como todos os dias, tentar de alguma forma analisar as calorias do que eu consumo, certo? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, também me pesar. E se eu tiver a rotina diária de me pesar, eu vou conseguir controlar se a alimentação que eu estou a fazer está a ser tendente ao meu objetivo ou se não está a ser tendente ao meu objetivo. Portanto, eu achei que era importante nós termos este alcance aqui do que é uma meta, o que são as iniciativas que nós podemos tomar para atingir essa meta e, por fim, que rotinas é que vão derivar dessa iniciativa. E, portanto, se houver aqui da parte de alguém alguma dúvida sobre isto, e se alguém quiser trazer algum exemplo de meta, porque acho que isso é o mais fácil, que nós possamos pensar aqui em algumas iniciativas em termos práticos e depois em rotinas, podemos fazer. Mas, por exemplo, agarrando também no exemplo ainda há bocado do João, e eu só estou aqui a tentar abarcar, porque foram pessoas que participaram. O João tem como meta a preparação física. Pronto, ele não concretizou qual é a preparação física, o que é que era para ele o objetivo quantitativo da preparação física dele. Mas vamos agarrar aqui, por exemplo, no Culamego, que nos disse na terça-feira, que ele tinha um objetivo de, nos próximos 5, 10 anos, continuar a ter condição física para praticar o desporto que ele gostava, tipo, em alto nível. Ok? Então vamos ver que iniciativas, e foi isso que nós vimos da outra vez, que iniciativas é que o Lamego poderia tomar para proteger as rótulas e os joelhos, as articulações dele. Pronto. Primeira iniciativa, provavelmente, descobrir, não é? Consultar um médico e perceber que boas práticas pode ele
aplicar no seu dia-a-dia para proteger as articulações. Segunda iniciativa que ele pode tomar, certamente se perder peso, porque ele é muito pesado, se ele perder peso, vai proteger as rótulas. Ok? Isto é uma iniciativa. A iniciativa dele de ter uma alimentação mais cuidada. Ok? Agora, vamos transformar estas duas iniciativas em rotinas. Se o médico lhe disser assim, olha, uma das coisas que vai ajudar a manter os joelhos em boa forma é, por exemplo, todos os dias fazeres uma caminhada de 1 hora. A partir daí, ele desta iniciativa de ir ao médico saber os tratamentos, transformou isto numa rotina. E essa rotina vai ser todos os dias caminhar 1 hora. Ele transformou isto numa rotina. Ok? Deixa-me só aqui controlar o tempo, desculpem. Ok? Ainda temos 18 minutos. É todos estarmos a fazer essa parte de fazer isto. Agora, e ele está aqui, ainda bem que estás aqui, não sabia que estavas aqui, que eu não consigo ver aqui, toda a gente está, mas uma das coisas que temos, se ele reconhecer que a iniciativa é ter uma alimentação mais saudável para perder peso, vamos traduzir isto numa rotina. O lamego passa a comer, por exemplo, vamos imaginar, a retirar após, nas refeições noturnas, tudo o que seja hidratos de carbono. Portanto, passa a ser uma rotina para ele, à noite, nunca ingerir hidratos de carbono. E, portanto, isto será uma rotina que foi disputada por uma iniciativa. Como eu disse na última sessão, e isto é muito importante, ninguém nasce disciplinado. Todos nós fomos disciplinados ao longo da nossa vida. Todos nós fomos disciplinados e fomos apoiados no sentido e educados para fazer determinadas coisas. Portanto, as rotinas, é muito difícil alguém começar a fazer uma rotina por si própria. Até a rotina se tornar o hábito é um sacrifício, porque quando se torna um hábito deixa de ser um sacrifício. E isto é uma daquelas partes que é importante nós percebermos. Por isso é que muitas pessoas precisam de ajuda para isso. Não é? Precisam de ajuda, porquê? Porque não é natural nós alterarmos uma coisa que não estamos habituados a fazer. Por isso é que se costuma dizer, não é? E é frequente dizer que nós somos muito resistentes à mudança. Porquê é que nós somos resistentes à mudança? Porque nós somos resistentes ao que é desconhecido, ao que não estamos habituados. Não é sair da nossa zona de conforto. Ok? Bem, não sei se existe aqui alguém que queira partilhar alguma coisa aqui nesta parte. Agora, uma coisa que aqui é importante e que eu me estava aqui a esquecer de mencionar e que acho que era fundamental e nós percebemos que nós não podemos mudar tudo de uma vez por todas. Tudo de uma vez. Um dos bloqueadores, falámos aqui no início da sessão, qual é que era? É definir objetivos que não são concretizáveis. Não é? Nós não podemos querer mudar. Não é? E por isso é que temos um plano a 5 anos com várias etapas. A principal decisão que vocês podem fazer para este ano, a todos os níveis, é começar a tentar mudar. Ninguém que nunca tenha estabelecido objetivos na vida, que o estabeleça hoje, ou esta semana, ou a próxima semana, e tipo um bocadinho ficava contente à boleia disto que estamos aqui a fazer, ninguém vai neste ano notar uma gigante mudança. E esse é o grande problema. Muitas das pessoas têm uma expectativa muito superior que depois vai ser carecida obrigatoriamente de uma grande frustração. Porque até dizem, eu no início do ano até me empenhei nisto, até fiz aqui uma série de coisas, para quê? E para quê? Não consegui fazer isto não mudou, olha, queria poupar 10 mil euros, só poupei 3 mil. É normal. Uma empresa, quando começa, cai muitas vezes comete erros, muitas vezes não se desenvolve como nós queríamos e nós somos uma empresa, nós somos a nossa empresa. E se nós estamos a entrar num novo mercado, se nós estamos a entrar numa nova área, é normal que vai existir alguns percalços pelo caminho, é normal que o planeamento não vá ser correto. Agora, se nós analisarmos e registarmos todos esses aspectos, não é? É o princípio para nós sabermos onde é que erramos. É o princípio para nós sabermos onde é que nós podemos melhorar. E é o princípio para, no próximo ano, os novos objetivos, nós, com essa aprendizagem que já tracemos atrás, e isso veio um bocadinho de uma das primeiras lives que eu fiz, que é com esse método da vantagem competitiva, que é nós aprendemos com os nossos erros passados e aprendemos com o que alguém já escreveu sobre esses erros, podemos, no ano a seguir, partir muito mais à frente do que partimos em 2023. Porque já temos esse conhecimento. Nós, nessa altura, e hoje dizia à tarde, por exemplo, a falar com o João, nessa altura nós já temos uma coisa que antes não tínhamos. Nós temos clareza sobre o que é que temos que fazer. E às vezes isso é a maior descoberta da maior parte das pessoas que aqui estão e que nunca se interessaram por esta área. É ter alguma clareza sobre o caminho a seguir. Porque quando nós temos esta parte, por acaso Paulo, é engraçado que estás aí a ouvir, mas a Chica está aqui ao meu lado e ela a esta hora gosta de ressonar e por acaso nem me tinha percebido, agora que tu comentaste que ela está aqui a ressonar bem alto, porque já é normal e já não me faz qualquer diferença.
Mas isto para vos dizer que uma das coisas que nós temos aqui que é extremamente importante é ter esta noção que nem tudo vai correr bem, que nós não vamos conseguir mudar uma série de hábitos que nós temos de um dia para o outro, não é? Isto vai dar algum trabalho, ok? E vai dar algo, acima de tudo, bastante persistência. Uma das coisas que nós vamos tentar aqui perceber é que essa persistência também deverá ser acompanhada de alguma consistência, não é? Portanto, até uma consistência no erro, não é? Agora, nunca poderemos ser punidos por errar. Acho que devemos ser punidos é por não tentar, que é uma coisa completamente diferente, ok? Pronto, agora vamos para a segunda parte que eu hoje queria trazer, que é, sobretudo, e talvez uma das mais importantes que vamos ter na nossa ficha, que é os nossos sabotadores. Ok? E esta parte acho muito interessante. Ok? Que é nós, em todas as nossas metas, e já falaram aqui várias pessoas sobre questões que existem, no outro dia falava aqui do tabaco, a Catarina falou hoje aqui do álcool, deixem-me voltar aqui atrás só para ver aqui pessoas que já aqui puseram. Pronto. Estamos aqui a falar, se alguém quiser falar de mais coisas assim negativas que gostava de mudar, nós temos que ver, antes de mais, aqui uma coisa bastante importante que nós temos que ver aqui nos sabotadores. Os sabotadores são pessoas, são os nossos amigos, pá, nós já sabemos perfeitamente que há aqui coisas que nos despoletam para. Nós sabemos disso, não é? Nós sabemos quem são os nossos adversários na obtenção de determinados objetivos. Aliás, com a idade, se há coisa que nós sabemos, é o que é que não devemos fazer para. Não obstante, muitas vezes fazemos a mesma. E por isso é que não atingimos os nossos objetivos, não é? Muitas vezes sabemos, por exemplo, que, olha, estou a tentar deixar de fumar. Epá, provavelmente se vou para um casamento, se vou para uma discoteca, epá, se bebo uns copos, vai se tornar difícil, não é? E qual é aqui a iniciativa que nós temos que ter? Se nós sabemos que isso é um sabotador para nós, que isso provavelmente vai ser um sítio de tentação, nós temos que nos abster, não é? Agora, nós já falhámos muitas vezes, portanto, vamos lá escrever aquilo que nós já sabemos que nos temos que afastar, não é? Para tentar melhor proteger este nosso caminho. Agora, há uma coisa, e sobretudo nestas questões do álcool, do tabaco, das drogas, e sejam elas quais forem os tipos de drogas, e porque estamos aqui a falar abertos, há pessoas que gostam da sua ervinha, das suas ganzas, das suas pastilhas, seja o que for, cada um sabe de si e da sua vida, mas há uma coisa que nós temos que perceber, é que uma pessoa viciada, e não se esqueçam disto que eu vou dizer agora, porque isto é muito importante, uma pessoa viciada é uma pessoa limitada. É uma autolimitação que uma pessoa se está a impor a si própria. E esta autolimitação que nós estamos a pôr, e isto é importante percebermos, é tão simples como esta. É que uma pessoa viciada não consegue largar por si essa adição. E, portanto, a partir daqui autolimitou-se e tornou-se uma pessoa limitada. E uma coisa que a vai limitar em muitas coisas. Umas mais que outras, mas que vai ser limitada. E ainda há uns tempos, ouvi aqui numa conversa que as pessoas dizem eu bebo só uns copos e não bebo muito. Mas bebe. Mas bebe porque se tiver que deixar de beber não vai conseguir. E à primeira oportunidade que tem, em vez de beber 2 ou 3 copos, porque até está no ambiente social, vai beber 4 ou 5. E portanto, nesta área dos vícios, não é? E se os sabotadores forem vícios, se a pessoa quer deixar de viver limitada, não é? Eu ainda há uns tempos estava num fim de semana de amigos e por exemplo, recordo-me perfeitamente que uma pessoa que é viciada em tabaco, estava desesperada porque não havia tabaco no sítio onde nós estávamos e não havia numa proximidade e fez 20 km ou 22 km para ir comprar um maço de tabaco. Não é? Isto é uma limitação brutal. Vamos dizer sinceramente, isto não é uma coisa racional. Porque as pessoas que são viciadas deixam de ser racionais. E agora vejam, essa pessoa, se estiver mesmo desesperada por esse vício, vai fazer seja o que for preciso para ir alcançar esse vício. E nem que seja fazer uma distância absurda, deixar de estar a horas no jantar, para ir à procura de uma determinada coisa, portanto vai se tornar uma pessoa limitada. Agora vamos ver aqui alguns sabotadores que podem fazer sentido dentro desta lógica que nós falámos aqui hoje, ok? E eu aqui, por exemplo, vamos ver aqui uma coisa, por exemplo, o perder de peso, que acho que é, e estou aqui a agarrar um daqueles que muitas pessoas têm como objetivo, por exemplo, o sabotador, perder de peso. Que ações é que nós podemos fazer, não é, para que isto nunca nos aconteça?
tipo, para que não seja afetado tipo, o nosso objetivo. E aqui nós podemos falar tipo ações para crescer, ações para neutralizar. Mas, por exemplo, uma das coisas importantes, ainda, olha, na passagem de ano estava a falar com uma pessoa que emagreceu imenso e que teve aqui um processo de emagrecimento inacreditável. E atenção, não só o processo de emagrecimento inacreditável, é que há mais de 10 anos conseguiu manter isso quando perdeu 40 quilos ou 45 quilos e é das raras pessoas que, passar 10 anos, consegue manter tipo, o peso que realmente perdeu. E uma das coisas é, por exemplo, olha, é tirar doces de casa, é não ter doces sequer em casa. Se nós temos um vício num doce, nós não podemos ter doce em casa. Porque à mínima falência emocional, à mínima carência emocional, uma pessoa chega ali e vinga-se na despensa. Portanto, é uma coisa que é chata e que se calhar tem que envolver a família, e tem. Mas a verdade é esta, não podemos ter doce em casa. Por exemplo, uma das coisas que uma pessoa que queira perder peso e que tem esta coisa, por exemplo, é menos refeições sociais. Porque uma pessoa em casa, se calhar, consegue ser muito disciplinada. Por exemplo, levar refeições feitas para o emprego consegue ser muito disciplinada, mas se calhar se está num ambiente social, com clientes, com amigos, e então se forem noturnos, vai ter muito mais dificuldade no meio do ambiente social de resistir e de ser disciplinado. Por exemplo, outra coisa que vimos, que é uma das coisas que se eu falar mais agora como um dos grandes sabotadores, e eu gostava mesmo que vocês ajudassem um bocadinho a porem o que é que acham que são os vossos grandes sabotadores, o que é que são aquelas coisas que realmente vos impedem de atingir determinados objetivos de forma frequente, ok? Mas, por exemplo, uma das coisas que agora sou a falar muito é as redes sociais. Não é? Por exemplo, a mim particularmente afeta-me. Acho que hoje já tenho melhor controlado esta questão das redes sociais. Acho que foi um problema que eu identifiquei como sendo bastante sério, tipo, talvez no verão do ano passado, e comecei a progressivamente, lá está, não consegui mudar de um dia para o outro, não vou deixar de estar no WhatsApp, de um dia para o outro não vou estar a deixar de uma série de coisas. Mas vou-vos dar, por exemplo, no âmbito das redes sociais, 4 medidas, e que nunca se esqueçam, nós temos de ser um bocadinho radicais nesta área, ok? Nós temos de ser radicais, porque esta mudança, não é? Esta mudança tem que ser radical, ok? Mas, por exemplo, em relação ao controle das redes sociais, para não sabotar determinadas metas que nós temos, nomeadamente através da procrastinação, da distração, etc., eu não sabia, e posso partilhar com vocês, que descobri que existe, por exemplo, na possibilidade no iPhone de colocar um limite de tempo para a utilização de redes sociais por dia. Ao final daquele tempo, bloqueia tipo as apps que nós temos. Outro exemplo que vi pessoas que me sugeriram, porque assisti a um workshop sobre isto, é, por exemplo, a estratégia de, durante a semana, durante a parte laboral, que é quando isto mais é prejudicado, aplicar determinadas aplicações e ao fim de semana voltar a instalá-las. E durante o fim de semana, ok, usufruir livremente, mas ter a disciplina de, durante a semana, não o fazer. Outra coisa que, por exemplo, era muito relevante é diminuir o número de pessoas que seguimos em determinadas redes sociais. Porque se nós, por exemplo, só limitarmos isto aqui a 100, 120, 130 pessoas, qualquer pessoa, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, em 30, 40 minutos consegue ver as stories todas dessas pessoas. Se uma pessoa tiver 1000, 2000, 3000 seguidores, influencers, etc., está sempre a levar com reels, com stories, tipo constantes, etc., e esses 30 ou 40 minutos por dia vão se transformar, se calhar, numa hora e meia ou 2 horas, porque é de manhã quando acordam, é ao almoço quando acordam. Outra coisa é ter horários. Por exemplo, há pessoas que estipularam, até por uma questão de sono, 2 horas ou 3 horas antes de se deitarem, não ir às redes sociais, e só 2 horas após acordarem é que vão às redes sociais. E, por exemplo, outras pessoas que durante o horário de trabalho não vão às redes sociais. Isto tudo ajuda. Por exemplo, houve aqui uma pessoa, e eu achei muita piada na altura, que houve uma pessoa que diz assim, eu sou viciado na Netflix e a Netflix sabota-me porque eu estou sempre que posso, agarro-me à Netflix a ver uma série. Ok, então se calhar uma boa ação para neutralizar este sabotador Netflix é cancelar a subscrição. Nós temos de ser radicais. Se nós sabemos que aquilo é uma coisa que muito provavelmente nos vai afetar, é cancelar. Ponto. Se nós realmente estamos comprometidos com o processo, é por aí que nós temos que ir. Certo? Agora, por exemplo, outra coisa que é bastante interessante e que vos queria aqui dar, que é uma coisa que eu partilho aqui bastante. Perfeccionismo. Por exemplo, há muitas pessoas que têm a ambição de ser perfeitas em tudo e depois acabam por isso que está muito poucas coisas. As pessoas e eu sofro um bocadinho disso. Está sempre à procura da perfeição e isso tem-me travado bastante. Tem-me travado bastante em muitas coisas. Há muitos projetos. Olha, por exemplo, hoje queria fazer aqui uma coisa espetacular com a coisa e fiquei aqui muito atrapalhado porque depois a tecnologia falha muito mais. E este sistema raramente falha.
estou aqui, estou a falar com vocês. Gostava de ter o ecrã a passar no telemóvel diretamente, etc, etc. Mas da outra vez fiz com o monitor e funcionou bem. E toda a gente percebeu. E hoje nem monitor tenho. Porquê? Porque tentei arranjar uma app de tecnologia para fazer isso. E isto é aquela perspectiva da perfeição. E uma das coisas que nós temos de deixar é deixar de ser perfeitos. Mais vale feito que perfeito. E isto é uma coisa que eu lentamente estou a interiorizar, como vos digo, não é de um dia para o outro que isto me vai acontecer, mas cada vez acredito mais nisto. Mais vale lançar, ver, melhorar, mas com isto em ação, do que estar à procura de uma coisa perfeita que nunca vai chegar. Nunca vai chegar e eventualmente até quando a lançamos não vai correr bem. Portanto, mais vale termos sempre esta dinâmica de progressão contínua. Fazer acontecer, fazer acontecer, fazer acontecer e ir analisando o que é que resulta. Outra das coisas que muitas pessoas falam, e no outro dia, por acaso, é uma das coisas que mais me pediram para falar, que era a procrastinação, ou seja, as pessoas que adiam constantemente fazer alguma coisa. Eu acho que queria, e para terminar hoje a live 2, terminar com esta distinção. Existem aqui duas divisões na procrastinação. Para pequenas coisas, tipo, por exemplo, como é arrumar a roupa, lavar a louça, fazer a cama, etc. Pequenas coisas. Uma das coisas mais úteis para isto é usarmos a alavanca da dor e do prazer, ou seja, aquela lógica, se eu fizer isto vou ter uma determinada recompensa, se eu não fizer vou ter uma determinada recompensa. Por exemplo, ir ao ginásio, não é? Olha, se chegar à senhora da recepção do ginásio que uma pessoa começa a ter, ou ao PT, olha, sempre que eu faltar, pago-te 20 euros. E há aqui pessoas que dizem, tu és maluco. Não sou maluco, pago 20 euros, eu só tenho é que aparecer. E se eu aparecer, não pago. E se eu não aparecer uma vez, porque procrastinei, perdi os 20 euros. E se calhar eu vou dizer, não, para a próxima é que já não falta que eu não vou perder 20 euros. E portanto, há esta lógica aqui na procrastinação, de nós, com esta alavanca da dor-prazer, não é? Conseguirmos ajudar aqui um bocadinho a controlar isto. Agora temos outra parte importante, que é a parte dos grandes projetos. As pessoas procrastinam em grandes decisões da vida. E essas pessoas, normalmente procrastinam em grandes projetos, por um motivo principal, é porque têm medo. E têm este medo, que era aquilo que eu estava a falar antes, o medo de errar ou o medo de desagradar. E esta aqui é uma questão muito mais complexa que tem que ser trabalhada, porque a maior parte das pessoas adiam constantemente grandes decisões na sua vida por medo de errar ou por medo de desagradar. Ok? E esta é uma questão mais profunda, onde a alavancagem, aqui a alavanca dor e prazer já não funciona tão bem. Nós, por hoje, e depois consegui fazer uma melhor gestão do tempo, apesar das coisas iniciais, dos percalços iniciais que tivemos. Tenho a certeza que na próxima terça-feira vai ser aqui uma coisa muito melhor e até se tiver paciência para fazer e disponibilidade no fim de semana, ainda faço uma para terminarmos. Mas eu gostava de vos dizer que nós, na próxima, vamos ter aqui uma tabela de disciplina, ou seja, vamos arranjar um quadro onde nós podemos registar estes nossos avanços e tudo o que vamos fazendo ao longo e como é que está a ser a nossa evolução. Essa é uma parte mais importante, porque é o que eu vos digo, e nunca se esqueçam, se não medirmos, não podemos analisar. Portanto, tudo o que seja para analisar a progressão nesta área, que vai ter que ser bastante grande e progressiva ao longo de 5 anos, nós temos que registar. E esse vai ser talvez o vosso maior desafio, é prestarem contas a vocês e, se forem inteligentes e seguirem a minha sugestão, arranjarem alguém a quem possam prestar contas. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês todos hoje.